levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso e a ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até ao rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Baçã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueçam do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Ainda nós cantaremos ao Senhor onde ouvirmos a pregação da palavra de Deus, irmãos. Salmo de número 51. Gostaria de nós cantássemos esse salmo. Salmo de número 51. Nós vamos normalmente até o 11, até o 11, de 1 a 11, nós cantaremos a primeira parte. Salmo 51, de 1 a 11.
Senhor, quando nos preparamos para ouvir a Tua palavra, nós clamamos mais uma vez a Tua misericórdia sobre nós. Toma os Teus servos nas Tuas mãos e Teu Espírito possa falar conosco poderosamente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 5. E eu quero pedir que você deixe a Bíblia aberta nesse texto, ainda que a gente tenha que sair para fazer outra leitura. Filipenses 2, de 3 a 5. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ó Senhor, dá-nos esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quão terrível, Senhor, é o nosso coração. Somos orgulhosos, egoístas, invejosos. E porque todas essas coisas estão em nosso coração, é que muitas vezes tentamos diminuir o nosso irmão para nos exaltarmos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, misericórdia da tua igreja, e conduze-a a um plano de unidade, de comunhão, assim como é o plano teu com o Pai e com o Espírito. Queremos andar nesse caminho, ainda que saibamos que isso só vai acontecer, ó Senhor, essa unidade tão perfeita na glória. Mas nós fomos chamados, ó Senhor, e regenerados para viver essa unidade aqui, mesmo com todas as nossas debilidades e fraquezas. Dá-nos essa graça, Senhor, para que o mundo creia na nossa mensagem, creia naquilo que nós pregamos, naquilo que nós falamos. Ajuda-nos, Senhor, nesse instante, ferindo os nossos corações, nos colocando no pó, nos humilhando diante da Tua presença, diante do exemplo supremo de Cristo Jesus. Só aí vamos reconhecer a nossa pequenez. Só aí, Senhor, nós vamos dizer como Isaías: ai de mim. Porque vamos conseguir contemplar a Tua glória, a Tua grandeza, a grandeza de Cristo Jesus, o ato dele fazer-se homem, dele fazer-se servo, e o ato da sua exaltação. E contemplando essas verdades, corremos aos teus pés, clamando misericórdia.
Se houver necessidade, Senhor, de reconciliação, que o Teu Espírito nos mova agora, nesse instante, a essa reconciliação. Primeiro, reconciliação contigo, Senhor, depois com o nosso irmão. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre a glória de Deus e a unidade da igreja. Desde ontem, convivo com os irmãos, tenho aprendido bastante e tenho ficado muito alegre em ver a fraternidade que os irmãos têm e a comunhão que os irmãos têm. Mas eu quero dizer para os irmãos que o propósito de Deus é muito superior àquilo que nós imaginamos. O propósito de comunhão que devemos exercitar é muito superior. O padrão é ser de santo como eu sou santo. E meu desejo é que Deus realmente nos fale ao coração e nos mostre como devemos andar nessa comunhão com profundidade. E implante pelo seu Espírito essa capacitação em nosso coração. Porque talvez vamos enxergar muito além do que enxergamos hoje. Então, queridos, é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque enxergando além, nós vamos glorificar a Deus com a nossa união, a união da igreja. Então, irmãos, quando falamos da igreja de Cristo, eu penso que nenhum aspecto é mais importante, mais sublime e mais chegado ao coração do Senhor do que o aspecto da unidade. Olha, eu digo com toda certeza, a nossa grande fragilidade talvez seja a eclesiologia. Deus ama a comunhão. O trino Deus é de uma comunhão tal que, a despeito de ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistem em apenas uma pessoa. Eles têm unidade na divindade, na glória, no poder e nos propósitos. Mas você fique tranquilo. Quando estivermos no céu, também manifestaremos uma unidade como essa. No entanto, nós fomos regenerados para viver essa unidade desde já. Não podemos nos conformar com um padrão menor do que esse. E para viver essa unidade aqui, agora. E esse é o desejo de Cristo em sua oração sacerdotal. Eu quero que você leia comigo esse texto sem desmarcar Filipenses. João 17, 21. Diz assim o texto. Essa é a oração sacerdotal de Cristo. Bem próximo da sua morte e bem próximo de subir aos céus. Ele diz assim, ele está orando pelos discípulos e diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Esse é o desejo de Cristo. Também sejam eles em nós. Então, quero que vocês notem, nossa unidade deve ter o padrão da unidade do Pai e do Filho. Com que propósito? O versículo complementa. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, a unidade é necessária para dar credibilidade à mensagem pregada. Então, aquela mensagem que nós pregamos aqui, ela vai ganhar credibilidade nas pessoas que estão chegando para ouvir e conviver conosco, através da unidade que vamos manifestar.
Irmãos, uma das maiores credenciais que a igreja pode apresentar ao mundo é a sua vida harmônica. E essa é a mensagem que Paulo quer passar à igreja de Filipos. Das igrejas do Novo Testamento, não há igreja que Paulo sentisse tanta alegria como a igreja dos Filipenses. E Paulo quer passar exatamente essa mensagem para eles. Então vejam, a igreja de Filipos apresentava excelentes qualidades. Era uma igreja que pregava a palavra de Deus. Vejam comigo Filipenses 1, 3, 5. Pode marcar qualquer texto, deixe só Filipenses. Filipenses 1, 3, 5. Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aquela igreja nunca arrefeceu em proclamar o Evangelho. Ela era uma igreja fiel, que pregava a palavra de Deus. E Paulo diz: todos os dias que eu oro, eu agradeço a Deus por vocês. Era uma igreja disposta a sofrer perseguição externa por causa do Evangelho. Está bem identificado com os irmãos nessa igreja. Veja capítulo 1, versículo 29. Pois vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então essa era uma igreja agraciada com o sofrimento. Essa igreja sofria por amor ao Evangelho. Era uma igreja generosa. Veja capítulo 4, versículos 15 e 16. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Você vê que era uma igreja generosa, missionária, preocupada com Paulo. Ela mandava ofertas. Porque até para Tessalônica, versículo 16, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, estamos aqui diante de uma igreja que pregava o Evangelho, uma igreja disposta a sofrer pelo Evangelho, uma igreja generosa com os seus missionários, na verdade, com respeito aos negócios externos, aspas aí, né? Era uma igreja que agia corretamente. Porém, meus irmãos, nos assuntos domésticos, mais especificamente em relação à unidade cristã, esta igreja ficava a desejar. Havia transtornos em casa, a unidade estava se destruindo, havia disputas por cargos. Os irmãos estavam desejosos de honras e dignidades eclesiásticas. Cada um pensava em si mesmo, cada um buscava a sua própria glória. Aqueles irmãos tão notáveis, em busca da primazia, vejam como eles viviam. Abram aí e vejam, capítulo 2, versículo 14. Como é que eles viviam aí, segundo o versículo 14 do capítulo 2? Em contendas e murmurações. Paulo diz, olha, nada façais com contendas e murmurações. E observem como as coisas estavam se agravando. A igreja estava caminhando para uma divisão, como a que havia na igreja de Corinto. No capítulo 4, versículos de 2 a 5, vê o que Paulo diz. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo está rogando para essas duas irmãs maravilhosas, crentes genuínas, que pensassem concordemente no Senhor. Ele vai até eleger um mediador para mediar a questão entre essas duas irmãs.
não sabemos exatamente quem é. O versículo 3 diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo disse, e o nome dessas duas irmãs estão lá também. Elas batalharam, elas se esforçaram na proclamação do Evangelho. E aí, no versículo 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, percebem a gravidade da situação aqui na igreja de Filipos? Duas grandes cooperadoras do Evangelho, por questão de orgulho, já não podiam mais pensar concordemente no Senhor. Já não podiam mais formar uma equipe. Já não podiam mais trabalhar unidas contra um inimigo comum. A coisa era mais ou menos assim. Quando Evódia fazia alguma coisa, Sintique e sua família não participavam. Ou Sintique, sua família e suas amigas não participavam. E vice-versa. É por esta razão que o apóstolo apela em favor da união. Ele sabe que sem unidade a igreja não pode glorificar o nome de Deus. Portanto, de acordo com o texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos de 1 a 11, que nós vamos analisar nesta noite, para que a igreja glorifique a Deus através da unidade, são necessárias duas coisas. Primeira, uma vida de amor e cuidado mútuo entre os irmãos. Uma vida de amor e cuidado mútuo entre os irmãos. Isso vai muito além, irmãos, de comermos juntos, de lancharmos juntos. Isso é importante. Comer, lanchar, passear, se divertir. Mas uma vida de amor e cuidado mútuo entre os irmãos. E veja como Paulo começa o argumento dele aí no capítulo 2. Versículo 1. Ele diz assim, se há, pois, alguma exortação, essa exortação é conforto, em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, aqui eu quero fazer uma observação. Paulo está dizendo, se há, pois, todas essas coisas. Esse se aí não é condicional. Ele é dogmático. Ele é uma afirmação. É como o texto de Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém duvida que Deus é a favor dos crentes. Esse se de Romanos 8,31 também não é condicional. Podemos ler Romanos 8,31 assim. Já que Deus é por nós, quem será contra nós? Ou como o si lá de Lucas 19:8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Será que um publicano tinha dúvidas, que tinha defraudado alguém, e ele que era rico, ele está dizendo, já que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Na verdade, Paulo está usando o hipotético se, a fim de confirmar uma verdade. Portanto, esse versículo de Filipenses 2:1 deve ser compreendido assim. Veja, como é que Paulo está falando a eles. Se há, pois, algum conforto, auxílio, advindo da sua união com Cristo, como seguramente há, que sejam conhecidos. Que sejam conhecidos isso que vocês receberam da união que vocês têm com Cristo. E eu não tenho dúvida que vocês estão unidos com Cristo, que vocês receberam isso de Cristo. Que essas coisas sejam conhecidas. Se há amor de Cristo por vocês, amor que supre todas as carências emocionais, como seguramente há, que seja mostrado.
mostrem o amor, procedam como Cristo, que ama o que não é amável, que ama aquele que não é digno de amor. E essa recomendação aqui é interessante, meus irmãos, porque a pessoa que menos merece o nosso amor é a que mais precisa dele. E a gente vai ver isso muito na igreja. E Paulo continua: se há, através de Cristo, comunhão com o Espírito Santo, como seguramente há, que seja manifesta essa comunhão do Espírito, porque o Espírito Santo não divide a igreja. E vocês estão dividindo a igreja. Se há divisões entre vocês, então vocês estão se afastando da comunhão com o Espírito. Em outras palavras, Paulo está dizendo àquela igreja: suas desavenças revelam que há um problema espiritual em sua comunhão. Esses desentendimentos, essas querelas, essas coisinhas pequenas, não são resolvidas com regras nem com ameaças, mas sim com seu coração posto em ordem com Deus e uns com os outros. O problema de vocês, acima de tudo, é um problema espiritual. É pecado. E você vai ver que pecado era esse. E Paulo conclui seu argumento neste versículo dizendo: se há em Cristo alguma experiência de eternas misericórdias e compaixão, como seguramente há, então transmitam estas bênçãos aos santos sofredores. Tenha sensibilidade para com as necessidades e sentimentos dos outros. Faça o possível para aliviar o sofrimento do irmão. Queridos, escutem isso. Toda desarmonia na igreja de Deus é falta dos entranháveis afetos, é ausência de misericórdia. Sempre que há ausência de misericórdia, há desarmonia na igreja. E o resumo de Paulo no versículo 1 é: já que vocês possuem todas estas experiências com Cristo e participam destes benefícios de Cristo, provem sua gratidão por tudo isso, amando seus irmãos e irmãs, vivam em união. Paulo quer que estas graças cristãs estejam em pleno exercício no relacionamento entre um crente e outro. E veja agora como ele reforça o seu argumento no versículo 2. Versículo 2 ele diz: completai a minha, o quê? Alegria. Em outras palavras, olha, eu não posso me alegrar enquanto o espírito de facção existir entre vocês. Eu me alegro, mas estou alegre em parte com vocês. Eu sei que vocês são generosos, são seguros na palavra, são evangelistas, são missionários. Mas eu quero que vocês completem a minha alegria. Falta algo essencial. E como é que eles deviam completar a alegria? O versículo 2 diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Unidade é isso. Unidade é isso. Os crentes de Filipos precisavam desesperadamente unir-se ou seriam derrotados. Paulo quer que os filipenses sejam unidos como Jonatas e Davi, como uma só alma. E veja o que ele diz no capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E que modo digno é esse do Evangelho de Cristo? Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Para que Deus seja glorificado através da unidade. Irmãos, o desejo e a alegria de Paulo era que os irmãos filipenses não considerassem apenas o interesse próprio, mas também os interesses e o bem-estar dos outros. Vejam capítulo 2, versículo 4, que ele diz:
Não tenha cada um em vista